de luz, nasce do amor. Continuando, né? Kardec coloca, nesse caso dos médiuns intuitivos, ele tem, na maioria das vezes, consciência daquilo, porque ele está pensando, ele está intuindo, ou ele está recebendo essa intuição, esse pensamento de um espírito ou de uma outra pessoa encarnada. Kardec, então, agora já no capítulo 16, ele divide os médios em duas grandes categorias. E é bom a gente entender didaticamente. Médios de efeitos físicos, que nós já falamos aqui, que provocam efeitos na matéria, né, ou na materialização, efeitos diretos na matéria, fazer objetos flutuarem, faz aparecer flores, materialização de espíritos e por aí vai. Vários fenômenos que foram estudados pela ciência, né? E médios de efeito intelectual, que são médios aptos a receber ou transmitir comunicações inteligentes. Então, no efeito físico, eu só trabalho o efeito físico do fenômeno espiritual. E no efeito intelectual, eu recebo e comunico de forma clara, racional, objetiva, o que me foi passado pelo plano espiritual, para que eu transmita para o plano material. E aí Kardec diz também, todas as outras espécies ou categorias se prendem a essas duas categorias, algumas até em ambas. Em alguns momentos, o médium tem os dois fenômenos juntos, do efeito físico ou do efeito intelectual. Médios mais fortalecidos, mais capacitados, com maior conhecimento, com maior experiência desse processo espiritual. Né? Certo? Todas as outras espécies de categorias se prendem a essas duas, ou a ambas, como eu falei. Joana de Ângeles, aí já não é mais no livro dos médios, né? Vai dizer que vai questionar se a mediunidade é genética ou não. Ela é genética ou não é? Boa pergunta, bom questionamento de Joana de Ângeles, que vai trabalhar a questão mediúnica, muitas vezes dentro dos processos psicológicos do indivíduo, para que a gente possa entender o que é aquilo. E ela diz, né, a mediunidade é genética? Ela diz, existem genes presentes em médios. Existe uma predisposição genética, sim. Ou seja, existem genes que foram trabalhados no perispírito desse indivíduo antes dele nascer, no processo de concepção, e esses genes que foram trabalhados já trazem toda uma carga dos seus mentores para que aquele indivíduo que vai nascer tenha aquela característica mediúnica. Percebam, ele já traz ali uma programação espiritual dele, que foi discutida, debatida com esse indivíduo que vai nascer e os seus mentores espirituais, de forma positiva, através do seu livre-arbítrio, para que quando ele encarnasse, ele já trouxesse essas características mediúnicas que estão na sua carga genética. Né? Mas isso foi Joana de Ângeles que diz. Mas a ciência também diz isso. Recentemente, estudos na USP, muito recentemente, de poucos anos para cá, falam sobre DNA dos médiuns. Olha que legal, olha que bacana. E nesse DNA dos médiuns, estudaram vários médiuns e buscaram encontrar seu DNA, encontrar aspectos que são iguais entre um médium e outro médium. Né? E também com seus parentes, estudar os parentes desses médios, né? Parentes esses que não eram médios. E aí, nesses parentes que não eram médios, esses genes não foram localizados. O que nós podemos deduzir que nos médios existem uma característica, um trecho do DNA que caracteriza a mediunidade. Em muitos casos, a gente já ouviu falar isso várias vezes, inclusive com exemplos próprios das nossas famílias. Por exemplo, a minha mãe, ela é médium. Eu também, a minha filha também é. Pode ser que a minha neta também seja. Então,
essa carga genética pode ir passando de uma geração para outra geração, também pelo processo biológico. Mas lembremos, o mais importante não é isso. O mais importante é que essa transmissão biológica se dá por uma necessidade explícita ou implícita, melhor dizendo, para que aquele trabalho espiritual, aquele trabalho humanitário, aquele trabalho de evolução espiritual se dê com aquelas pessoas, entendeu? Então não é só um processo biológico, não é como outros dons humanos apresentam, mas também uma característica espiritual fortíssima presente naquela condição de espírito encarnado. E ele traz isso e ele vai desenvolver ou não, porque existe seu livre-arbítrio, mesmo que ele tenha definido na sua programação espiritual, no plano espiritual, com seus mentores, para que aquela característica fosse trabalhada, desenvolvida aqui, e ele lidar dentro de um centro espírita, dentro de um centro de candomblé, de um bando, dentro de uma igreja evangélica, dentro da igreja católica. Por quê? Porque mediunidade não é patrimônio do espiritismo. Ela não pertence ao espiritismo. Ela é um patrimônio humano e que esse patrimônio, esse dom, essa característica biológica e espiritual, ela está presente em todas as pessoas, que pode seguir religiões diversas ou não ter religião nenhuma, e apresentar mediunidade também, né? Então é importante que a gente quebre essa expectativa de que só tem médium no espiritismo, só tem médium no candomblé, na umbanda. Não, tem, todos nós, volto a repetir, temos graus diferenciados de mediunidade e podemos trabalhar isso em nossas áreas religiosas, área do trabalho, áreas familiares, relações afetivas, ou não. Entende? Então é um processo muito mais amplo, muito mais profundo e muito mais complexo do que a gente imagina, do que um fenômeno X ou Y. Porque eu ouvi, porque... Não, é uma profundidade muito maior do entendimento, e não é à toa que Kardec escreveu essa obra belíssima do Livro dos Médiuns, né? Com auxílio, claro, da espiritualidade maior.